Olá pessoal, aqui é o Engenheiro Hércules, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre o cadastro de insumos, perfeito? Estou aqui na guia Banco Dados, então todos os insumos do orçamento são cadastrados aqui nessa guia e eu vou falar um pouco sobre todas as colunas que existem nessa guia, tá? Vamos lá. A coluna A fala sobre o ID, é a referência do insumo, né? O número dele aqui. Então é uma fórmula matemática que está. Que na coluna B é o que foi informado na aula anterior, a aula 1.2, que eu falo da base personalizada. Isso aqui é para banco de dados Axis, tá? Na coluna C eu coloco o nome da minha base de dados ou da base de onde estou buscando insumo. Digamos que eu vá usar um insumo com o preço do SINAP. Eu coloco aqui SINAP. Se eu quiser colocar o estado e o mês de referência, o ano, né, eu coloco aqui também, né? Aqui eu coloco o código do insumo, a descrição do insumo, a unidade do insumo e aqui o custo do insumo, o custo unitário do insumo. Se esse insumo for um equipamento e eu fizer o cálculo do custo horário produtivo e do custo horário improdutivo, o que é que eu faço? Nessa guia vem o custo horário produtivo, nessa guia não, nessa coluna vem o custo horário produtivo, nessa outra coluna vem o custo horário improdutivo. E aqui temos o subtipo do material. É muito importante que essa coluna aqui seja preenchida, tá? Nunca deixe ela em branco. Quais são os subtipos? São 4. São equipamentos, materiais, mão de obra e serviços terceirizados. Perfeito? Vou voltar aqui para material. E aqui tem o consumo. Digamos, deixa eu ver se tem algum equipamento. Aqui não tem nenhum equipamento, uma reta escavadeira, por exemplo. Digamos que eu tenho uma reta escavadeira. Aqui não tem nenhuma. Eu vou ir no final aqui e vou cadastrar o insumo aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou chamar de HSL. Aí vou pôr um código I de insumo, não, equipamento, de insumo equipamento, vou chamar 0001. Vou pôr aqui escavadeira hidráulica. Vou pôr aqui que a unidade dela vai ser hora. E o custo horário produtivo, vou pôr R$350 a hora e vou pôr aqui R$90 a hora improdutivo. Agora, na classificação do tipo, eu vou chamá-la de equipamento. E quando eu venho para cá, eu posso escolher equipamento próprio ou equipamento locado, caso eu alugue esse equipamento. Eu vou pôr aqui próprio, tá? Agora, eu vou marcar aqui, vou pôr aqui material. Quando eu vou aqui para o subtipo, só tem MAT, tá? Digamos que essa aqui seja mão de obra. Eu coloco aqui, aí tem mão de obra direta, o MOD, e MOI é mão de obra indireta, tá? Vou voltar aqui para serviço terceirizado. Digamos que aqui é AUX, que é um serviço auxiliar, IND, que é um serviço indireto, no caso, exemplo, manutenção de canteiro, mobilização de equipamentos, são serviços indiretos. E 7 é serviço de terceiros, tá? E deixa eu ver, acho que já foi todos aqui. Vou apagar. E pronto, já falei sobre isso aqui. Agora, essa escavadeira hidráulica, digamos que ela tem um consumo horário de 10 litros por hora. Eu coloco aqui o consumo dele por hora e clico aqui no tipo de combustível que ela usa, no caso aqui, óleo diesel. Por que eu coloco isso? Digamos que eu vá na composição de custo, insiro isso aqui, aí quando eu venho aqui no dashboard, bem aqui nesse gráfico, ele me dá o consumo de diesel para a obra toda, tá? Então, se você vier em banco de dados e deixar o consumo do equipamento mecânico, você vai ter a quantidade de diesel para a obra toda que você vai adquirir, tá? Que você vai ter que adquirir. Essa quantidade aqui é a quantitativo de litros de diesel para a obra toda, tá? Aqui aparece aqui. E aqui aparece o custo disso, tá? A quantidade que você vai gastar do diesel. Isso aqui é um código base, ele concatena
o código do insumo com o nome da base para evitar que bases diferentes tenham códigos iguais e que ele puxe do lugar errado, tá? Agora vamos para essas duas colunas, colunas P e coluna Q. O que acontece? Aqui na composição de custos, os valores que vêm para essas colunas aqui são os valores das colunas Q e P dessa guia banco dados. Não necessariamente o valor que aqui está vem para cá, tá? Se o valor for calculado, ou então se eu modificar por algum motivo, ele vem para cá de outra forma. Essas aqui, quantidades aqui, ela pega a quantidade total do orçamento, tá? Ela multiplica os índices das composições de custo pelo total da PQ e calcula aqui o quantitativo total para a obra toda. E aqui é o custo total dos insumos, né, para a obra toda. E temos aqui o índice de reajuste. Exemplo, digamos que eu tenho feito esse orçamento ano passado e virou o ano, os preços subiram e eu preciso reajustar alguns insumos do orçamento. E o que é que eu vou fazer? Vou aplicar índice. Digamos que essa escavadeira, pegar o exemplo da escavadeira aqui, né? Ela era 90. Aí teve um aumento de 4%, então vou pôr aqui 1,04%. Então eu dou Enter aqui e vocês podem verificar aqui ainda está os mesmos 350 e os 90 anterior. Porém, o preço que vai na CPU, que é dessa coluna P e Q, foi aplicado reajuste, perfeito? Então, essa coluna X daqui é para aplicar reajustes de índices orçamentários, tá bom? Vou voltar aqui para 1 e com isso eu finalizo assim o cadastro de insumos materiais, tá? Então, todo insumo que for ir para a composição de custo tem que ser cadastrado nessa guia. Essa questão aqui da coluna B eu já expliquei na aula anterior, então não faz necessidade apresentar agora. Agora eu vou falar essas linhas que aqui estão. Quantidade de HH, o que ele vai te dar? Ele vai te dar a quantidade de horas homem que existe no orçamento, a quantidade de pedreiro, servente, a quantidade de horas desse pessoal que você vai usar. A quantidade de HM é a quantidade de horas máquina. No caso aqui não tem nada porque não tem nenhuma máquina cadastrada, tá? Isso aqui nada mais é do que o custo unitário do orçamento, para você saber quanto que o orçamento está dando quando você está nessa guia. E o que é verdadeiro? Verdadeiro nada mais é do que um cheque. Ele vai avaliar se o que está sendo calculado aqui em materiais, dessas guias, desse total aqui, é o que está refletindo aqui na guia planilha de quantidades. Quando isso é igual, então quer dizer que o orçamento está correto, né? Que os dados estão batendo. Se der diferença, alguma coisa está errada e você deve prestar atenção, identificar o erro. Pode acontecer do mesmo insumo estar repetindo, e quando isso acontece, aparece a palavra falso. Então, toda vez que você tiver aqui, tanto na guia plano de quantidades, quanto na guia banco de dados, se tiver a palavra falso aqui, pode ter certeza que tem algum item em duplicidade e o seu orçamento está errado. Então, verifique isso aqui para você ter um orçamento mais assertivo, tá bom? Gente, então com isso eu finalizo a aula de cadastro de insumos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.